Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Raquel. Eu ensino atualmente algumas disciplinas do subsequente e do integral na ETS Elia Siqueira e estou aqui para esse momento, para esse bate-papo sobre ética, mais especificamente sobre os dilemas éticos em tempos de pandemia. E eu preparei um material com muito carinho para a gente visualizar e ilustrar melhor essas questões que vamos debater hoje. Primeiramente, eu trouxe uma citação independente de posicionamentos políticos de Rui Barbosa e trouxe para a gente refletir inicialmente sobre essa ética, né, nos dias atuais. O posicionamento de nós, seres humanos, como seres éticos, né, em sociedade. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Gente, essa citação, para mim, ela tenta mostrar exatamente como as questões morais e éticas ainda ficam em segundo plano para muitas pessoas, muitos cidadãos. E nós não temos que ter vergonha ou barreiras para questionar, né, em relação à ética e à moral nos dias de hoje. Para principalmente a gente saber como se colocar de forma ética em várias situações da vida que nos exigem isso, e também que a gente possa ser um ser humano melhor a partir dessa prática da ética, né, e da moral nos dias atuais. Então, a partir do momento que nós nos tornamos seres melhores, que estamos agindo de maneira ética, a sociedade como um todo melhora. Vamos ver algumas reflexões dos filósofos antigos sobre essa questão da ética, porque a filosofia é a área que estuda a ética de uma maneira precursora e que a gente tem hoje, né, todos os conhecimentos filosóficos como base para a ética e para os estudos da moral. Então vamos lá iniciar. Eu separei aqui, eu fiz essa pirâmide para a gente conhecer um pouco desse termo. Veja, ethos, éticos, né, do grego ethos ou éticos, que é a ética, que significa modos de ser, né, visando um bem comum. Essa ética, é bom a gente lembrar que está sempre conectada ao bem comum. Em que sentido, professora? Vejam, ética tem a ver com o certo e o errado, sobre o que devemos e o que não devemos fazer. Quais são os princípios que devem guiar nosso comportamento? Por quais valores devemos viver? No fim, quais são o propósito e o significado da vida? A gente tem na filosofia, principalmente, muitas questões relacionadas com o bem viver, com a boa vida, que são questões que vão tratar sobre qual seria a vida bem vivida, né? Muitas correntes filosóficas vão principalmente mostrar que os bens materiais não devem estar em primeiro plano, pois a felicidade ela é encontrada com o bem-estar da alma e é uma tríade entre os da razão, as paixões que nós temos, e não só focar nas questões materiais. Então, o bem material ele é passageiro. A gente tem até um pouco disso no exemplo do mito da caverna. Quem quiser depois pesquisar sobre o mito da caverna, que eu acho que muitos já conhecem, é um bom exemplo sobre esse questionamento acerca da realidade e também traz algumas questões sobre o bem viver, qual o valor real da vida. Primeiramente, eu queria que vocês pensassem comigo sobre os sofistas. Era um grupo de pensadores que na Grécia Antiga se deslocavam, né, de um local para outro, oferecendo seus ensinamentos. Para Platão, os sofistas não eram filósofos. Por mais que alguns considerassem, e que se tem alguns deles como filósofos, Platão dizia que os sofistas não eram filósofos. Eles eram grupos de pensadores que faziam o quê? Que eles proporcionavam às pessoas, ofereciam seus serviços para o ensino da oratória. E a ética dos sofistas ela era relativista, ou seja, para eles não havia normas que poderiam ser universalmente válidas. Os sofistas eles pensavam que essa ética ela era relativista, ou seja, para eles não haviam normas que poderiam ser universalmente válidas. E na ética aristotélica, o foco maior é a virtude.
né, é atingir o grau mais elevado do bem humano, a felicidade. E para alcançar a virtude, o homem precisa escolher o caminho do meio. O caminho do meio, ou seja, é o equilíbrio, né? Sem os extremos. Sem o extremo do maior, do mais, do excessivo e sem o extremo da escassez. Né? Então, viver a vida de uma forma equilibrada. E aí, eu trago reflexões sobre a liberdade. Né? É difícil lidar com a liberdade e a maioria de nós foge dela. Isso é uma reflexão que é trazida principalmente por Sartre, outro filósofo, um filósofo existencialista, que fez muito sucesso, né, entre os jovens da década do século passado. E assim, é importante que a gente saiba que a ética ela só vai existir quando houver liberdade. Vou explicar já já por quê, em que sentido. Veja, nós, já dizia Cortella, nós somos animais portadores de liberdade. Então, Mário Sérgio Cortella, ele utilizava essas 3 palavrinhas para refletir sobre ética. Inclusive, no livro dele, Qual é a Tua Obra?, ele fala sobre isso no último capítulo, que ele discute sobre essas questões do querer, poder e dever, que estão tão ligadas à ética, à noção de liberdade. Porque nós somos seres que, a partir do momento que temos liberdade, nós temos escolha. E ele faz essa questão, traz essa questão à tona, que é, muitas vezes nós queremos, mas não devemos, nós queremos, mas não podemos, nós podemos, mas não devemos, nós podemos, mas não queremos. Então, são questões, mas a todo momento nós temos o poder de escolha. Nós somos animais racionais, portadores de liberdade, que temos o poder de escolha. E, segundo Sartre, né, eu trouxe essa reflexão, somos completamente responsáveis pelo que fazemos todos os dias e pela maneira como nos sentimos pelo que fazemos, pelas emoções que temos e estamos presos à liberdade, quer gostemos ou não. Mas nós temos a escolha, nós temos o poder de escolha. E aí eu trouxe o querido, maravilhoso Mário Sérgio Cortella. É uma citação dele que eu fiz aqui com essa imagem, espero que tenha ficado bom. Nós humanos somos livres. Ética tem a ver com liberdade. É impossível falar em ética fora do mundo da liberdade. Existe alguém sem ética? Minha gente, no mundo de liberdade, no mundo em que somos livres, em que temos escolhas, não é possível falar, né, no ser humano sem ética. A não ser que esse ser humano, ele tenha certas limitações e são, por exemplo, classificados pelo governo como incapazes, são pessoas que não têm a capacidade de agir livremente, né? Tem a influência de outras pessoas e, por isso, eles não têm realmente essa atitude livre, essa opção de escolha. E aí vem à tona essa questão do antiético e do aético. Por exemplo, se uma pessoa, você trabalha no governo, no órgão público, e você utiliza o carro do seu carro de trabalho, né, que é para utilizar no trabalho, durante o expediente, fora para alguma utilidade pessoal. E aí você me pergunta, Raquel, nesse caso ele é uma pessoa sem ética. Não, ele não é uma pessoa sem ética, ele é uma pessoa antiética. Então, esse prefixo aí, o anti, é a ideia contrária do que é ético, antiético. Então, você vai usar a expressão antiética. Já alguém aético é aquele desprovido de ética, que aí é no caso que eu já falei para vocês. Existe, então, uma ética universal que vale para todos? Veja, a ética, ela é um conjunto de princípios, né, de convivência. Então, a moral vai ser a prática. Então, a ética ela está vinculada a um grupo social. Então, nós vimos a todo momento, que nossa sociedade tem uma diversidade enorme. Nós temos grupos sociais que se caracterizam pela orientação religiosa, pelas diversas culturalidades. Então, nós temos grupos sociais que se caracterizam com especificidades culturais, religiosas, e por isso não existe uma ética universal. É impossível nós termos um conjunto de princípios de convivência que abarque a todos, pois a ética, por ser individual, pertencente a um grupo, ela não abarca de forma universal a todos os grupos do mundo. A moral, né, sendo complementar à ética, vão ser as práticas,
né? Que a gente é individual, a moral vai ser individual. Por quê? Porque são as práticas, é como a gente age diante dessa série, desse conjunto de princípios de convivência. Essa ética universal que vale para todos, não. Ela ainda não existe. O mais próximo que se chegou foi com a Declaração dos Direitos Humanos, em 48, mas também não se atinge de jeito nenhum para todas as nações uma ética de forma universal. Então, ainda não existe essa ética universal, existe para um grupo, para uma sociedade. Por isso que a gente vê tantos dilemas éticos, tantas discussões sem fim, intermináveis, e que muitas vezes gera desconforto, porque a gente tem não grupos singulares, não grupos unânimes, mas sim grupos diversos. E aí, por isso, muita gente acha que os conflitos éticos e morais estão numa linha muito polêmica, muito tênue, né? Se dividem por uma linha muito tênue e acabam se abstendo de discutir questões morais e éticas, por medo de infringir o espaço do outro. Mas a gente tem que aprender a discutir moral e discutir ética de forma saudável, porque essas questões morais e éticas são essenciais para o crescimento da sociedade. E é a gente conseguindo conversar e dialogar com o outro que é diferente de mim, que vamos crescer e vamos poder compreender essa diversidade que é o mundo da gente. Segundo Platão, né, a justiça do Estado, né, ou seja, da sociedade, reside nas 3 classes dos cidadãos: governantes, guardiões e produtores, que alcançam um equilíbrio adequado ou harmonia social no desempenho dos seus deveres. Então, vejam, para buscar a justiça, essa justiça está muito ligada ao bem comum, ao bem-estar moral. Porque a partir do momento que na sociedade existe um bem-estar moral, a justiça ela está acontecendo. Então, veja, o bem-estar moral de um indivíduo ele vai depender de quê? De um equilíbrio adequado ou harmonia interior entre as 3 partes da alma. E para Platão, as 3 partes da alma são razão, emoções e apetites. Então, o ser humano ele está instituído de razões, emoções e apetites. E esse homem virtuoso de Platão é justo, ele é guiado pela razão, e é isso que modera as ambições mundanas e as paixões corporais. Então, para esse homem de Platão, essa virtude, ela está caminhando entre razão, emoções e apetites. E esse uso da razão, ele vai evitar com que o homem se entregue às razões, às paixões corporais e às ambições mundanas. Então, Platão ele pensava nessa ideia de justiça no Estado, né, que tinha essa harmonia entre as 3 classes, governantes, guardiões e produtores, e em consonância estava também esse bem-estar de cada indivíduo, que estava muito ligado, principalmente, às partes da alma, que eram razão, emoção e apetites, certo? Então, vejam, a virtude vai ser essa ordenação de intenções que consiste dessa mediação em relação a nós mesmos. É uma mediação que está entre os 2 vícios, o do excesso e o da escassez. E tem integridade, que a filosofia levanta, e Benjamin Disraeli, que é um ex-primeiro-ministro britânico, ele diz assim: a integridade é um princípio ético, para não apequenar a vida, já que ela é curta. A vida é muito curta para ser pequena. Então, o fato da vida ser curta não quer dizer que ela precisa ser pequena. Então, ela tem que ter aquele propósito, tem que ter a sua obra. Qual é a sua obra, como o título do livro de Mário Sérgio Cortella, né? O que a gente pode fazer? Qual é o nosso propósito aqui? Temos que dar um propósito a essa vida para ela não parecer curta nem pequena. E agora nós entramos nos dilemas éticos em tempos de pandemia. E aí eu pergunto para vocês, por que é preciso uma tragédia para nos fazer questionar, né? Por pensar em complexas questões morais é muito difícil, como eu já disse a vocês. As pessoas fogem muitas vezes dela. Por quê? Porque às vezes fere a zona de conforto que elas se encontram. Então elas não querem também discutir com pessoas que pensam diferente, achando que aquilo vai desgastar ou lá vai ferir alguém. O problema é que todos nós temos que começar a pensar que nós não podemos nos ferir com qualquer pensamento divergente. Então, a gente tenta viver nossas vidas evitando as questões morais e éticas, né? As questões polêmicas. A gente tenta evitar porque a gente vive em sociedade que tem diferenças, que é plural, que é diversificada, né? Com valores tão diferentes. E a gente sabe que não é fácil argumentar sem ter conflito.
A gente quer evitar esse desentendimento. Mas é errado, minha gente. Porque, por um lado, a gente não pode decidir conviver sem se envolver em séria reflexão moral e coletiva. Como assim, professora? Quando a gente evita discutir moral e ética, questões de interesse social, de interesse individual e social, a gente abre espaço para um vazio público que pode ser preenchido com questionamentos e com vozes autoritárias. Por isso que a gente tem que ter domínio do que a gente pensa, né? Temos que ser críticos, seres pensantes, seres autônomos em nosso pensamento crítico sobre todas as coisas da vida. E entender que as pessoas pensam diferente, nem por isso eu devo criticá-la, eu devo agredi-la. E não estou falando de dar sua opinião à torta e à direito, causando mal do outro, né? Infligindo o espaço do outro, né? Magoando o outro. Que acontece muito isso. Isso é só a minha opinião. Né? Eu estou dando minha opinião. Essa opinião deixa de ser apenas opinião quando eu firo o outro. Quando eu passo a não discutir de forma educada, de forma sem agressão. Quando a gente dá uma opinião de ferir, de fazer mal ao próximo, deixa de ser só minha opinião. Então, Leandro Carnal, ele trouxe em uma de suas palestras a seguinte colocação. Ele dizia que é em tempos de crise que a gente verifica a ética da população. É em tempos de crise que a gente verifica a moral de cada indivíduo. Né? E aí ele citou um exemplo. Existem pessoas que são dos serviços básicos, né? Os serviços essenciais que se utilizam. Por exemplo, pessoas que trabalham em farmácias, em supermercados, pessoas que entregam comida para o nosso conforto permanecer, né? Nosso conforto da casa, não ter que ir fora no restaurante, já que os restaurantes estão fechados. E essas pessoas são dos serviços essenciais e elas estão correndo muito risco em tempos de pandemia. Então, se você parar para pensar, existem pessoas que elas estão passando por risco maior do que outras. Então, qual é a nossa atitude diante desse reconhecimento de que algumas pessoas estão lá fora trabalhando para o nosso bem? De certa forma, algumas pessoas têm a chance, têm a oportunidade de trabalhar de casa, enquanto outras estão fora, circulando, né? Correndo risco de vida, de pegar o vírus, e nós estamos protegidos. Então, por exemplo, uma gorjeta para um delivery, uma pessoa que faz a entrega, né? Em tempos de pandemia, nós sabemos que a gorjeta lá é fixa, mas será que minha atitude, de forma moral, minha moral, né? Me faz refletir mais e melhorar esse retorno que eu dou para ele num momento como esse? Por que não melhorar a gorjeta de quem está se arriscando tanto lá fora? Então, Leandro Carnal citou esse exemplo e é um exemplo muito válido e muito real. Então, ele diz que ética é um tema que me seduz há muito tempo. É importante lembrar que ela é verificada em tempos de crise. A ética não é verificada pelo código de ética da empresa. Será que estamos fazendo a coisa certa e agindo de forma ética? E como as nossas ações e omissões serão descritas e julgadas pela história? Né? Em tempos de pandemia, né? A gente se torna recluso, a gente não pensa mais as mesmas coisas, a gente fica tomado pelo medo. Isso tem atingido a minha forma de agir com o outro, com o ser humano, para o bem comum. Você está agindo da forma correta, né? A sociedade como um todo está agindo de forma correta. Eu vou trazer já uns exemplos que vocês vão se questionar, principalmente exemplos atuais que ocorreram na pandemia. E eu trouxe os principais dilemas éticos em tempos de pandemia. Vocês lembram do caso dos chineses, né? De como os chineses foram bombardeados, dizendo que foram a causa da disseminação do vírus? Muita gente nas redes sociais acompanhando a fake news e o impacto dessas fake news nesse povo, né? Como os chineses receberam toda essa visão negativa voltada para eles. Como nós, como seres humanos, agimos diante dessa situação, né? Qual foi a minha atitude quando eu apoiei ou não esse tipo de notícia que saiu? Sobre a culpa do Covid ter sido dos chineses. Então, eu trouxe
4 pontos aqui para a gente refletir sobre alguns dos dilemas que foram éticos nesse tempo de pandemia, muito discutidos. Vejam, as discriminações contra os chineses por conta do Covid-19 tiveram a apoiação de muitos. Este comportamento é eticamente justificável? Lamentamos a falta de uma vacina, de remédios para proteção contra o vírus, mas, no caso de outras doenças, nos protegemos corretamente? Então, vejam, esse comportamento é eticamente justificável de criticar, de apoiar, de bombardear os chineses como culpados pela disseminação do vírus, né? Nós, sem termos uma comprovação real, nós criticando, bombardeando, falando mal, por mínima que seja a mensagem que você tenha deixado em alguma dessas notícias, ou reproduzido uma fake news e repassado no WhatsApp, você está agindo de forma ética quando você propaga informações que não são verídicas e está, de certa forma, desequilibrando o bem comum. E porque você exige, em certo momento, a vacina, reclama de remédios, e quando há doenças que já têm remédios e vacina, você não se cuida. Você não toma as devidas precauções. Já pararam para pensar? Eu estou agindo de forma ética quando eu não me previno para certas doenças, para não passar para outras pessoas certas doenças, né? Então, vamos pensar no geral, de uma forma mais ampla, né? Eu preciso refletir se minhas atitudes estão de acordo com o que eu compreendo de ética, com o que nós compreendemos de ética, né? Estamos sendo moralmente corretos, eticamente corretos, bem antes de ser divulgado como pandemia nos Estados Unidos, quando ainda só algumas notícias corriam sobre a existência desse vírus, e com a possível necessidade de uso de álcool em gel, máscaras, um rapaz, ele foi no supermercado, comprou todo o estoque e juntou em sua casa, em sua garagem, passando a revender pelo triplo do valor, né? E quando saiu a notícia sobre a atitude dele, ele chegou até a ficar envergonhado. Então, aí, diante disso, nós vemos uma atitude que foi exatamente antiética, né? Ele prejudicou o bem comum, né? Ou seja, só pensou no seu ganho, né? Ele utilizou essa atitude para pensar em si, foi individualista, foi egoísta e, de certa forma, foi antiético. Então, nós temos vários dilemas que foram levantados nesse momento de pandemia, porque parece que as pessoas elas precisam do momento de crise para se questionar as questões morais e éticas, né? Em sociedade. E tem mais 2 que eu trouxe para vocês. A escolha entre pacientes. A gente viu a triste notícia, logo no início da pandemia, que a Itália estava precisando escolher entre pacientes mais jovens e mais velhos, porque não tinha aparelho suficiente, não tinha medicamento suficiente, nem leitos para poder cuidar daqueles pacientes. E aí, vejam só, quais são os limites da ética nesse sentido, né? Essa questão de como agir diante da morte, né? E aí a gente vê quantos dilemas foram levantados dentro da pandemia, né? Durante a pandemia, na verdade. E aí a solidariedade e competitividade. Mais um exemplo que a gente pode dar sobre a competitividade. Eu não dei esse exemplo do rapaz que juntou todos os álcool em gel para vender pelo triplo. A mesma coisa aconteceu, né, quando um dos homens mais ricos do mundo, que foi o chinês, que ofereceu gratuitamente kits de teste de Covid e respiradores para alguns países, e a transportadora, sabendo dessa situação, né, que era americana, ela se aproveitou do bloqueio imposto para a Ilha do Caribe e impediu que essa carga chegasse ao destino lá, que foi doada, inclusive, para Cuba. Então, assim, há uma série de dilemas, principalmente a solidariedade e a competitividade. Agir de forma ética é buscar esse bem comum, como já dizia Aristóteles também. E aí eu quero que vocês reflitam isso. Qual é a maior questão ética diante de toda essa pandemia? Sem sombra de dúvida, que é o valor da vida. Qual o valor da vida diante disso tudo que nós estamos vivendo? É um momento triste de tentar ter empatia com o próximo. Então, assim, como nós podemos agir de forma mais ética e moralmente correta diante de situações como essa?
vale a reflexão, é bom vocês refletirem qual o valor da vida. Então a gente está falando a todo momento desse estamos juntos, mas reflitam direitinho sobre esse estamos juntos, né? As situações, as classes sociais, as oportunidades são diferentes e muitas pessoas estão sentindo o peso maior dessa pandemia do que outras. Então vejam, o que ela mostrou, de certa forma, foi que nós somos seres humanos e todos nós temos valor. Todos nós, a vida humana ela tem valor como todo, independente de classe, de raça, de distinção de cor, de gênero. Então vejam, nós, seres humanos, nós temos o mesmo valor. Nós temos que ser solidários um com o outro numa situação como essa. E tentar agir de forma ética, de forma correta, né, dentro do que valoriza o bem comum. Levantar um dilema entre economia e saúde, né, que é como se fosse algo contraposto. Mas a gente tem que pensar principalmente que o foco é o bem comum, como os filósofos todos já disseram, é o bem-estar de todos. Então não tem como a gente pensar, tornar dissociável, né, esse pensamento entre saúde e economia, né? Gente, de toda forma, né, a vida é mais valorosa, tem mais valor do que qualquer economia, qualquer capital. Por mais que a economia sustente o país, e sem uma economia firme, o país pode vir a colapso. Mas e as pessoas? Não pode haver uma equiparação aí entre economia e saúde, né? A vida não tem preço. Então, pessoal, qual é o valor da vida, né? A vida não tem preço, não se paga por uma vida. Então, esse dilema entre economia e saúde, de evitar abrir as portas, vai derrubar o país, a gente tem que pensar direitinho. O que vale essa vida, né? Qual o valor dessa vida? Né? E aí, a gente precisa pensar nisso, que o foco maior é esse bem comum. E muitas pessoas que trabalham nesses empregos, dos trabalhos essenciais, eles têm pouco reconhecimento, né? Eles têm poucos bônus, né, de pagamentos, eles não têm direito a plano de saúde. E aí, vale lembrar, né, medidas provisórias, medidas futuras, né, para esse pessoal que trabalha tão exposto à doença, tão exposto à Covid, deve ser pensado. Medidas provisórias que forneçam essas pessoas que estão aí fora, doando sua vida, para as que estão para as outras que estão dentro de casa. Por que não um plano de saúde provisório? Por que não esse aumento, esse bônus salarial? Então, são questões que precisam ser revistas pelo governo, que precisam ser revistas por nós, como nós podemos auxiliar e ser solidários com essas pessoas, entre os outros dilemas que nós já vimos. A ética, ela gira em torno desses princípios que vão reger determinado grupo social e sobre a ideia do certo e do errado. Enquanto que a moral, ela é individual, né, e que é essa prática desses princípios, né, como a gente vai agir diante de tudo que está acontecendo. Então, pensem um pouquinho, reflitam se vocês conseguem agir de forma mais ética, moralmente correta, diante de toda essa crise que está acontecendo, né? Como você pode agir de forma ética, né? Então, a gente percebe que a pandemia pode ser resolvida com o comportamento de todos e não apenas por atos dos órgãos competentes e diretrizes entregues às instituições. Temos que aprender a lidar com o vírus, sendo cada um ator de sua responsabilidade moral. Não venceremos sem a virtude da coragem e da prudência, citando termos usados por Aristóteles. Então pensem direitinho, né? Reflitam no seu dia a dia como você consegue agir de forma ética para auxiliar as pessoas menos favorecidas, né? Como você pode evitar agir de forma precipitada, criticando, se utilizando das fake news para atingir outras pessoas. Pensem num bem comum. Como você pode buscar o bem comum com a sua atitude individual? Então, é essa a reflexão que eu deixo para vocês. Um beijo e vamos ter esperança, calma, paciência e fiquem com Deus, tá certo? Tchau, tchau.